Hoje tem Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Um novo técnico, o Felipe Luiz. Uepa! Felipe Luiz vai comandar o time pela primeira vez. O Wilton Pereira Sampaio é o árbitro do jogo de hoje à noite. Pra quem que o Wilton vai jogar hoje? Pro Flamengo ou pro Corinthians? Ele é aquele cara que usa colete, sabe? Ele fica meio de coringa. Os rivais Hoje zoam o muito, Wilton né? Pereira Sampaio vai estar assim, né? Tipo, não sei de nada, a culpa não é minha. Porque depois então. da treta do final de semana... Eu acho que hoje ele vai meio jogar pro Quando Corinthians. o Flamengo e Corinthians se encontram, os caras ficam meio... A CBF hoje falou, ó, hoje é pro Corinthians que eles estão reclamando que a gente mudou a data. E mudou o lugar do treinamento Então, da seleção. Hoje você joga no Corinthians. Ou é essa possibilidade, ou eles acham que podem confrontar a CBF, então aperta aí, lá. Pênalti pro Flamengo. Corta O pra discurso gente do torcedor amanhã. tá pronto, O né? jogo foi perfeito, não teve nenhuma polêmica de Isso é arbitragem. impossível. Isso é Difícil. impossível. O mundo acaba Vindo antes. de quem vem, o apito, né? Dito o clima em São Paulo. O mundo acaba antes, ainda mais sendo o Wilton Pereira Sampaio. E o que vocês acham? Hoje tem favorito para o jogo de hoje, não para Tem. classificação. Para o jogo Flamengo. de hoje tem favorito. E eu Flamengo acho que é favorito. tem mais quem é obrigado a vencer. Acho que tem Verdade, muito dessa boa, característica. boa. Quem é mais obrigado a vencer hoje, o Corinthians ou o Flamengo? E aí eu acho que é o Flamengo, porque o Corinthians tem aquele aspecto de que a gente já falou que o foco é o Campeonato Brasileiro, apesar de, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a escalação, apesar de a gente ter um pouco, uma prévia ali com um time praticamente titular, mas o Flamengo fez um planejamento pro ano que ele tá praticamente por água abaixo, porque o Flamengo não tá na Libertadores, o Campeonato Carioca era a obrigação do Flamengo vencer pelo time que ele montou no começo do ano, é eliminado da Libertadores, que era o principal objetivo do clube na temporada, o brasileiro não tem mais chance, sobrou a Copa do Brasil. E aí o torcedor e a diretoria do Flamengo, ela pode enxergar esse jogo como o Corinthians está na zona do rebaixamento, a gente precisa dar uma resposta pra torcida e vamos jogar em casa. Não dá pra mais em uma Copa a gente perder em casa, porque foi assim contra o Peñarol. Então, acho que tem mais uma característica de quem é mais obrigado a vencer. E isso tira um pouco da responsabilidade do Corinthians, que tá fazendo uma boa Copa do Brasil, que não tá empurrando com a barriga, né? Tinha um pouco dessa sensação na primeira fase, o Corinthians vai empurrar com a barriga até onde dá. A Copa do Brasil é sul-americana. Sim. Mas não, nesse momento, uma semifinal não é mais sobre empurrar com a barriga, é sobre Aí não você dá jogar mais, né? e você tem que fazer o seu melhor. E eu acho que é justamente por isso que o Ramon Dias hoje pode optar por um time mais titular do que reserva. Ô Gabi, esse é um ponto que você tocou, é assim, uma coisa é você realmente ficar empurrando com a barriga até ver onde vai. Chegou em semifinal, não tem mais até onde vai. A partir da semifinal, você empurra até as quartas ali, passou pra semi, Verdade. vira uma prioridade. Porque você chega na final, você ganha dinheiro, muito mais dinheiro. Quanto que é o dinheiro da Copa do Brasil, por exemplo? Olha, No total, Não, deve... não. Ah, o time que avançar já tem 30 milhões garantidos, mesmo que perca a final. O Vice-campeão. Então é isso. Olha a grana. O campeão ganha 70. Gente, 30 milhões de reais é... Eu não vou dizer que é 31.500. Então, não é um contrato de master de camisa depois que as bets chegaram, mas antes era por aí. Antes era 35, 30, tem time que vende a camisa e o master a 30 milhões, então é um baita de um dinheiro. Por isso que não dá mais pra empurrar com a barriga. Você chegou, você tá ali literalmente buscando uma vaga pra final, já não tem o que fazer. Cara, eu tava vendo aqui o presidente do Corinthians e alguns amigos O dele que ele aprontou de novo? sofreram uma tentativa de roubo numa aí, praia do Rio PDV. de Janeiro, Calma. é isso? Eles aprontaram pra cima do Augusto. Tentaram arrancar a corrente de um dos seguranças de Augusto Melo. E Rio de Janeiro, hein, irmão? Não só Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro. eu Os acho caras que- do Rio acham que aqui é mais perigoso hoje que tá a lá. mesma É coisa. Os verdade. caras daqui acham que o Rio é mais perigoso do que aqui. O Paulista igualzinho. andando em São Paulo com a bolsa... O Paulista andando no Rio com a bolsa fechada aqui e o Carioca andando em São Paulo com a bolsa É que fechada. aqui né? a gente conhece, né? Então a gente se sente um pouco mais seguro. Isso é verdade. Aqui Quando você sabe os vai pro atalhos Rio do de Janeiro, campo, né? Você sabe em muda um qual rua pouquinho. entrar e qual rua não entrar. Sim, exatamente. Bom, mas vamos falar do jogo. A gente tá falando aqui de quem tem mais pressão. O Flamengo não vai ser um time que vai ter uma postura diferente também, não? Vai. Eu Porque vai ser um técnico novo, torcedor em casa, enfim. Eu não sei se isso não pode influenciar também, não. Eu acho que vai mudar, porque tem a questão de que muda o treinador e isso também dá
uma injeção de ânimo nos jogadores. E ainda mais que a gente tá falando que esse treinador é o Felipe Luiz, que é um cara que os jogadores já conhecem, já tem uma relação próxima. E ele já promove algumas mudanças, né? Porque um provável time do Flamengo não vai ter o Fabrício Bruno, vai ter o Léo Ortiz jogando como zagueiro, saindo da volância. O Wesley, e tem também a questão do Gabigol não jogar, que já é uma característica do Felipe Luiz. Olha, não vai ser pela amizade, vai ser pelo que você produz em campo. Então essas duas mudanças que ele vai fazer, se bem que o Wesley e o Varela praticamente é a mesma coisa, né? Porque eles já jogaram revezando a posição. Mas eu acho que o time muda porque tem essa questão de que tem a obrigação de vencer hoje porque vai jogar em casa e porque chegou um treinador novo, um cara que eles conhecem, então tem aquele aspecto de você jogar pelo treinador também. E eu acho que isso faz diferença. Premiação, 31,5 milhões pro vice, 73,5 milhões pro campeão. Cara, que pancada. Você ganha uma Copa do Brasil, você tem mais de um ano de patrocínio. É muito dinheiro. Isso é só pra quem é campeão e vice? Porque tem a premiação total, né? Tipo, que você vai ganhando durante a competição, né? Sem falar, ô Martelli, pro lado do Corinthians, não tanto pro Flamengo, que vem de anos vitoriosos, sempre brigando aí por título, mas o Corinthians tá desde 2019 sem conquistar um título. Ganhou o Campeonato Paulista naquela ocasião, o tricampeonato paulista com o técnico Fábio Carille. Então, cara, o último campeão pelo Corinthians foi o Carille. O Corinthians tem algumas frustrações nesse caminho, como a Copa do Brasil em 2022, que perdeu pro próprio Flamengo. Então é muita coisa dentro desse jogo que entra não só nas costas do Ramon Dias, mas também de alguns caras que estão lá há muito tempo. Jogadores que, em grande maioria, chegaram agora, mas alguns outros que têm um peso maior nesse jogo. O Yalberto estava nessa final, o Fagner também. Então, alguns jogadores que têm razão para estar um pouco mordidos em relação ao Flamengo. É um jogo muito importante nesse sentido. Se você for pegar o recorte da temporada do Corinthians, uma eliminação para o Flamengo não é tão pesado quanto o rebaixamento. Longe disso. É normal você cair para o Flamengo numa semifinal. Sim. Então, o Corinthians tem que entender isso e, bom, jogar com o que pode, sem comprometer o planejamento. Deixa eu trazer aqui um detalhe importante do jogo de hoje. O Maracanã tem capacidade para o quê? De público sentado, 69, vai? É, mais ou menos isso. Porque mesmo. tem aqueles números, né? 72, 78, 75, mas você vai... né? Um monte de coisa. Aí você vai diminuindo por questões de segurança também. Mas, cara, é 60, facilmente 68 ali. O Flamengo vendeu 34. Cara, O Flamengo vendeu metade dos ingressos. Tá ruim. Hoje eu tava conversando Hoje, claro, com pode pintar 10 mil ingressos vendidos, óbvio, enfim, mas é pouco, Talvez a viu, saída gente? do Tite empolgue um pouco mais. Mas já não devia ter... Mas Copa do Brasil, eles vão lotar, Gente, cara. Hoje eu mas conversei vendeu com a 34 Tati. mil, cara. A Tati é repórter lá do Rio, né, da Band. Eu tava conversando com ela porque eu falei assim, cara, não é possível que o Flamengo semifinal vendeu só isso. Não dá pra acreditar. E ela tava falando que tem duas questões. A primeira, que é a relação com o Tite, e aí o torcedor ficou meio assim, ai, nossa, não vou apoiar o time. E a segunda é que os ingressos que são populares, que são de R$180, eles já acabaram. E agora sobraram só ingressos que custam mais ou menos 300, 400, até R$1.000. E aí talvez seja isso que tenha feito o torcedor não querer ir, E porque o torcedor assim... do Flamengo é meio modinha. E aí aquele né? que não... Aquele torcedor que não é da massa. Mas não dá pra chamar o pera cara aí, de modinha por ele anúncio. não querer pagar R$1.000 no ingresso. Depende. Mas eu acho que se fosse outro... depende. Se o Flamengo estivesse Meio na Libertadores, modinha. será que o estádio não estaria cheio? Não, a Lógico. grande E questão isso é leva a pra seguinte, todos os que o- clubes, não que é o só o ingresso- Flamengo, são Playboys vários modinhas clubes. que o ficam ingresso, loucos. que o Sim. ingresso não é pro povo, a gente sabe. Já Isso é não é há verdade. muito tempo. Sim. Só que, pô, falam de uma torcida de 50 milhões de torcedores no Brasil, né? Você vê, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. O Palmeiras tem uma torcida, né? Não fique bravo, torcedor palmeirense. Mas a torcida do Palmeiras é menor que a torcida do Corinthians e do Flamengo, não é? É, Cobra valores de ingresso caro, R$460. tá todo mundo lá. Porque você tem público rico. Né? Você tem cara que vai ver jogo rico. E a Então, acho que modernização dos estádios ajudou, né? a grande questão não é nem... A grande questão é essa. Você vai ter o que o PDV falou. O cara que é modinha, tem dinheiro e não vai, realmente é caro. Realmente é caro mesmo. Mas me espanta esse número aqui, 40 mil. Vou arredondar pra 40 mil. Se botar mais 15 mil aí que venda hoje, podem surpreender a gente também, viu? Ô Martelli, Pode surpreender a gente. Chega lá na hora do público e lotou os ingressos. Mas enfim, os ingressos do Corinthians, aí com uma carga menor, já estão esgotados, mas isso é comum, né? Diga lá, o Agrela. ó, só pra cargo de curiosidade, contra o Atlético Paranaense, que foi o último jogo do Flamengo no Brasileirão, apenas 17 mil ingressos tinham sido vendidos até antes da partida e o público total foi de 28. Então, fazendo essa matemática, Que foi o ruim, pior cara, não público do sabia. Flamengo no ano. A Rapaz. vitória contra o Atlético Paranaense Bom, por então 1-0. faz uma conta aí. Vai dar 17 uns pra 44, 28, né? 17 pra 46 28, aí vou hoje. arredondar. Vendeu 10 mil. Se vendeu 34, vai vender 20 mil hoje.
conta de padaria que não tem sentido nenhum. Nenhum. Então é pra 46 ter... hoje. É pra ter 50 mil hoje, assim, vai. É bom público. Vamos ver nas odds, na Quantos? Segurobet, quanto vai ser o público no Maracanã Cara, hoje. mas eu vou te falar, isso é o que a gente tava falando aqui, isso aqui é pra lotar, gente, é uma semifinal de Copa do Brasil. Uma A vez eu torcida fui... do Corinthians esgotou os ingressos, né? É, porque aí você vai ter ali 5 mil, vai ter uma carga menor. E aí só de organizado os caras vão. É, mas eu tava lembrando aqui, teve uma final... cara, Flamengo e Vasco. Campeonato Carioca, eu tava no Rio de Janeiro, eu nem gostava tanto de futebol. Pô, eu consegui um ingresso na bilheteria, no setor mais popular no dia do jogo. Pra Flamengo e Vasco. Então essas coisas faz tempo já que acontece também com o Flamengo. De vez em nunca eles aprontam uma dessa que do nada não tem ingressos em sua totalidade comercializados. Mas Ô, ó...